Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, Felipe Robledo. Para quem já me conhece, muito obrigado. Para quem é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreve, compartilha o sininho, compartilha para todo mundo, certo? Melhor, ativa o sininho, né? Compartilha o sininho. Ativa o sininho, se inscreve, compartilha aí. Vamos seguir o nosso projetinho de resolver questões específicas nesse momento da prova da UERJ de 2020. Já temos o vídeo 1, a primeira questão no canal, e estamos agora na questão de número 2, beleza? Então, vamos a ela aqui embaixo. Bem, primeiramente eu tenho aqui do meu lado a tela, certo, do Menageu, sobre a morte de Leonardo da Vinci, beleza? Uma tela de 1781. Então ele vai dizer o seguinte para a gente, olha só. Na tela que representa o leito de morte de Leonardo da Vinci, encontra-se o rei da França, Francisco I, que acolheu o gênio renascentista em um dos castelos reais de 1516 até 1519. Identifique a prática adotada por monarcas como Francisco I ao acolher artistas como Da Vinci. Indique ainda duas características culturais desse período. Beleza? Então vamos lá, olhando o que a questão quer para a gente. Primeiro, ele está pedindo para a gente ali identificar, certo? Ou seja, ele quer que a gente identifique aqui, ó, a prática adotada por monarcas como Francisco I, certo? Ao acolherem artistas como Leonardo da Vinci. Beleza. E depois ele quer que a gente, então, indique ainda duas características desse período, culturais desse período, certo? Bem, não é uma questão que vai estar exigindo da gente muitos conteúdos, certo? Muitos conceitos, muitas explanações aqui, tá? É uma resposta curta, rápida, direta. Mas vamos lá, vamos brincar um pouquinho, vamos entender um pouquinho esse processo para poder responder então a questão. Olha só, eu estou falando então de Leonardo da Vinci. Então, se eu estou falando de Leonardo da Vinci, eu estou falando de um dos grandes expoentes de um movimento conhecido como Renascimento Cultural, beleza? Bem, e aí vamos lembrar um pouquinho. O que era o tal do Renascimento Cultural e científico, né? A gente faz aquele combo. Ele é basicamente aquele movimento, certo? Prático, clássico da Idade Moderna, inspirado em uma antiguidade clássica. E aí, para quem não lembra muito bem, tá? Sempre que a gente fala em antiguidade clássica, eu estou falando de Grécia e Roma, cultura greco-romana, que vai surgir ali na Itália, certo? A Itália como berço desse renascimento, que valoriza basicamente o homem e a razão. Aquele papo de humanismo e de racionalismo, certo? Bem, e vamos pensar o seguinte, olha só, eu estou falando de artista, estou falando de pintor, estou falando de escultor, estou falando de escritores, certo? Estou falando de uma galera que vai viver desta arte, desta transformação fenomenal que ele vai acontecer, certo? É um movimento longo, tá? O Renascimento não é um movimento curtinho, ele tem várias fases, o 300, o 400 e o 500, beleza? O 500 é o grande esplendor do Renascimento, que vai, obviamente, sendo artistas, precisariam de pessoas que bancassem o seu tempo para que esses caras pudessem pintar, para que esses caras pudessem organizar o pensamento, organizar a inspiração, tivesse ali o seu momento de ócio criativo, ok? E aí, esta galera, tá? Esta galera que vai bancar esses artistas renascentistas, que vão financiar as suas obras, eram chamadas de mecenas, de uma grande estrutura conhecida como mecenato, certo? E aí, quem eram os mecenas? Quem fazia parte desse mecenato? Reis, nobres, burgueses e a Igreja Católica, tá? Pelo amor de Deus, cara, tem uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos. Cuidado, porque a gente estuda o tempo inteiro que o Renascimento ele vai questionar uma lógica medieval de teocentrismo, uma lógica que pautava naquela ideia de que o Deus era o centro do universo e a função do homem era simplesmente seguir sem o uso do raciocínio, da racionalidade. E aí as pessoas falam assim, então eles são ateus? Não, pelo amor de Deus. Criticar o teocentrismo não é, teoricamente, criticar a existência de Deus como uma lógica católica cristã, certo? Não é à toa que grandes obras do Renascimento estão relacionadas diretamente a questões religiosas, beleza? Vamos lá, a gente tem o teto da Capela Sistina, ali o juízo final, certo? A gente tem a Pietà, a gente tem a Santa Ceia do próprio Leonardo da Vinci. Nós temos várias obras do Renascimento ligadas a questões dessa igreja. Então, vamos lá. Quem vai financiar os pintores são os mecenas, numa estrutura conhecida como mecenato. E aí, se eu não estou muito enganado,
ele pede primeiro, identifique a prática adotada por monarcas como Francisco I, que acolhem artistas como Da Vinci, ou seja, o mecenato, beleza? Esta prática de acolhimento dos artistas é o mecenato. E aí, vamos lá. Ele que ainda duas características culturais desse período. Já falamos algumas. Você podia colocar o racionalismo, você podia colocar a valorização da antiguidade clássica, certo? Você podia colocar, por exemplo, se você olhar aqui para a tela, tá? Que é uma tela que, embora não renascentista, ela se inspira nos ideais renascentistas. Eu tenho ali, por exemplo, ó, se você perceber que é uma coisa muito... Para a gente é muito banal, né? Para a gente é muito normal hoje em dia. Mas é uma grande transformação, se você olhar para lá, é dessa mistura, desse jogo com claro e com escuro. Isso é trazido pelo Renascimento. O claro, o escuro, a escala, a perspectiva. Leonardo da Vinci, por exemplo, tem uma coisa que é muito dele, que é o tal do esfumaço, né? Se você olhar as telas do Da Vinci, ele costuma ali colocar quem ele quer em destaque e o fundo da tela meio esfumaçado, realçando quem ele quer ali naquele ponto focal que você vai ver. Então você pode colocar isso já numa questão mais de história da arte, ou seja, você entender que você tem ali o uso do claro, do escuro, das sombras, beleza? Eu posso usar o próprio antropocentrismo. Lembra que eu falei da ideia teocêntrica medieval, de que Deus era o centro de tudo e a nossa função na vida era simplesmente seguir? Quando você traz o Renascimento, você traz essa lógica de antropocêntrica, antropocentrismo, ou seja, a ideia de que o homem ele é o centro, tá? E aí, cuidado, colocar o homem no centro não é desvalorizar Deus, beleza? Mas é o antropocentrismo. Essa ideia de que, eu não falei que é renascimento cultural e científico, ele quer o processo. Qual é a grande ideia da ciência? É a ideia do questionamento, do método, ou seja, algo que veio junto a isso, lá naquela explicação que eu dei inicial. Lembra que eu falei que era um movimento que valorizava o homem e a razão? Então, o racionalismo, ele entra aí também. Então, vamos lá. Já falamos aqui de alguns elementos que você poderia usar na sua questão. O antropocentrismo, o racionalismo, a inspiração na antiguidade clássica, a adoção do claro e do escuro, da sombra, da perspectiva, tá? Tudo isso, então, de alguma forma, responderia à sua questão de número 2, certo? Uma questão direta, uma questão curta, uma questão de fácil resolução naquele momento, beleza? Presta atenção disso, lembra sempre, eu vou falar isso muitas vezes para a gente ainda, sempre se atente à voz de comando da questão. Isso é uma coisa importante, porque olha só, quando ele fala de duas características, não vai colocar na sua prova 3 ou 4, ele só quer 2, ele quer saber o seu entendimento, o seu grau de entendimento, para poder resolver uma questão específica. Ok? Senhores, espero que tenham gostado, espero que tenha sido mais uma questãozinha para a gente fazer nesse nosso processo de às sextas-feiras resolvemos questões específicas. Beleza? Um beijo em todos e até o próximo vídeo. Valeu!